Pronto, Rubio, já comecei a gravação. Para o pessoal que está chegando agora e é a primeira vez que participa da reunião, eu vou mantendo os microfones de todo mundo desligados. Aí, quem quiser falar, se inscreve pelo chat e Rubio vai passar a palavra. É importante que cada um ative seu próprio microfone. Eu só consigo bloquear o microfone, eu não consigo reativar. Então, o Rubio vai fazendo essa mediação e eu vou bloqueando os microfones para garantir a privacidade de todo mundo. Bem, gente, boa tarde. Primeiramente, obrigado pela presença de todo mundo nessa forma virtual. Outra coisa que a gente precisa falar sobre a dinâmica dessa reunião virtual é que, na medida em que vocês pedem a fala no chat, aí eu vou meio que acompanhando, mas às vezes eu me perco porque a quantidade de mensagens no chat é um pouco grande. Então, se eu me perder, aí Fernanda vai estar acompanhando também e alguém pode falar. É importante, quando finalizar a fala de cada um, poder fechar o seu microfone para evitar muitas falas ao mesmo tempo e ficar ruim depois, e para quem está assistindo. Outra coisa em relação à dinâmica também é que, pelo menos a gente funcionou bem na última reunião, é que a gente não estava fazendo a leitura dos pareceres e cada processo nos detalhes, né? A gente tinha conseguido enviar antes, e aí os membros do conselho tinham conseguido identificar e pedir a fala quando fosse o caso, e aí a gente, então, pede, na verdade, manifestação, quando é o caso de votação, para se manifestar só quem tem voto contrário ou quem quer se abster, para a gente não ficar repetindo o tempo inteiro quem se pronuncia a favor, enfim, aquela coisa que a gente consegue fazer presencialmente. Tudo bem, então? Tá, então, nós temos como ordem do dia, bem, antes da continuidade, vamos arrumar logo aqui essa parte aqui em relação ao sistema. João está comentando que está chegando muitos áudios e está ficando confuso. Está acontecendo com as outras pessoas também? Para mim está normal também. Eu estou conseguindo ouvir só quando vocês abrem o microfone. João, antes da gente começar, então, por favor, abra aí o teu microfone e fala alguma coisa que a gente vê como é que se a gente consegue ouvir da forma que você está ouvindo também. João, seu microfone não está chegando. É bom verificar. A gente não está recebendo nenhuma informação de áudio sua. Eu acho que ele vai entrar de novo, ele pediu para sair. Eu estava até digitando aqui no chat, mas vi que ele saiu, deve tentar entrar pelo link novamente. Será que isso tem a ver com o link que ele abriu? Talvez aquele que está sendo só para assistir? Eu acho que sim, ele pode ter clicado nos dois links, no link da reunião como participante e no outro link como transmissão ao vivo, e aí pode ter dado algum tipo de sobreposição. É verdade. Tá, então mantemos o quórum, mesmo enquanto o João resolve essa parte, podemos, então, dar continuidade à reunião, né?
Então, primeiro, em relação à nossa pauta, essa reunião é extraordinária, né, e ela tem muito a ver com alguns processos que não tínhamos conseguido finalizar até a última reunião ordinária, e aí decidimos, ao invés de fazer uma reunião de continuidade, a gente, como tinha algumas demandas daquela reunião que precisavam ser, geravam alguns despachos, então nós optamos por finalizar aquela reunião ordinária e fazermos esta extraordinária hoje. Então, nós temos 5 pontos de pauta, vai ser uma reunião rápida, onde nós temos, primeiro, a apreciação do processo da promoção funcional da professora Adriana Migliorini, temos o processo de progressão funcional também do professor Fabrício Moreira, temos a apreciação do relatório da comissão referente ao estágio probatório da professora Renata Moreira, e temos 2 pontos, o 4 e o 5, que estão meio para a gente resolver hoje. Primeiro é o plano de trabalho das coordenações dos colegiados. Esse ponto, só quem conseguiu enviar dos colegiados foi o colegiado de Direito, que já havia enviado desde janeiro, e que vai ser apreciado hoje, mas os demais colegiados não conseguiram enviar. O plano de trabalho do Centro das Humanidades, a gente não conseguiu finalizar também, estamos analisando, existe um conjunto de citações a esse plano, tanto no regimento geral, quanto no regulamento de ensino e graduação. Então, nós estamos tentando fazer a compreensão, primeiro, exatamente de o que se refere ao que em cada um desses 2 documentos, e aí a nossa proposta, então, é que o ponto 5 e uma parte do ponto 4 seja, então, transferido para a reunião ordinária de abril, que até lá dá esse tempo da gente poder fazer essa organização de forma mais tranquila. Podemos fazer essa transferência, então, ficando hoje desses planos de trabalho apenas o da coordenação de direito, da professora Thaís. Tá, eu vi no chat, né, pelo menos a manifestação é que não há voto contrário quanto a isso. A Vanessa está de acordo. Então, vamos dar continuidade à nossa reunião, então, da nossa pauta. Temos primeiro o processo de promoção funcional da docente Adriana Migliorini, que Flamilso está organizando para projetar aí o parecer da comissão. É preciso considerar que, nesse caso, como a mudança é de classe D para classe E, esse processo de progressão funcional é diferente quando dentro da mesma classe, né? Então, dentro da mesma classe, a gente nomeia um parecerista que faz a avaliação e é lido aqui no conselho. Mas, no caso quando mudança de plano, ou melhor, Rubio, só uma observação. Você falou que era de D para E, eu acho que é de C para D, não? De adjunto para associado, adjunto 4 para associado 1. Ah, é verdade. É D para E? Deixa eu ver. C para D. Da classe C para a classe D, desculpe, verdade. Então, mas de todo modo, quando há essa mudança de classe, né, ela estava na C e agora está pleiteando ir para a classe D, então é preciso que tenha uma comissão. Então, na reunião inicial do ano, a gente fez a convocatória e aí formou a comissão, que é composta pela professora Kelly, o professor Carlos e a professora Thaís, que foi quem fez essa avaliação. E aí está projetado, então, na tela, se vocês tiverem algum pedido de esclarecimento, se manifestem, por gentileza.
Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Os esclarecimentos que estão colocados tanto no chat, o professor Pablo e a professora Kelly mencionaram, né? Primeiro é que trata-se de uma promoção e não de uma progressão, e que de C para D, como o professor Pablo já havia pontuado. Está projetado aí o relatório final, né, aquele relato final, o parecer final, e aí só pontuando aqui, a professora alcança um total de 77,75 pontos. Para essa promoção, é necessário 70 pontos, de maneira que a professora alcança a quantidade de pontos para a progressão. Então, nesse caso, a pergunta é se tem alguém, algum dos conselheiros, que se posiciona de forma contrária ao parecer da comissão. Tá, não havendo nenhum ponto que necessite mais de esclarecimento ou de que seja contrário ao parecer da comissão, então aprovado por unanimidade a promoção da professora Adriana da classe C para a classe D. O segundo é a progressão, agora é a progressão, né? Funcional do professor Fabrício Santos Moreira. Esse que está projetado aí. O parecer feito, eu não estou conseguindo ler, pelo professor Flávio, aponta para que o professor Fabrício está apto na classe B, nível 2, referente ao interstício de 1/4/2018 a 1/4/2020, e aí a gente pergunta, então, se há algum pedido de esclarecimento sobre essa progressão do professor Fabrício. Bem, no chat ninguém falou, então podemos colocar para votação. Há algum voto contrário ao relatório, ao parecer do relator? Também não havendo, aprovado, então, por unanimidade, a progressão funcional do professor Fabrício, classe B, nível 2, referente ao período de 1/4/2018 a 1/4/2020, portanto, 2 anos. Passado esses 2 pontos de pauta, que se tratam de progressões e promoção, queria aproveitar para parabenizar os 2 colegas professores pela promoção e pela progressão, e agradecer à comissão que fez a avaliação da promoção da professora Adriana, a professora Kelly, o professor Carlos e a professora Thaís, e ao professor Flávio, que fez o parecer do processo do professor Fabrício. Parabéns e agradecimento ao mesmo tempo, né? O terceiro ponto de pauta, então,
é a apreciação do relatório da comissão referente ao estágio probatório da docente Renata Moreira da Silva. Antes de passarmos o anexo, que é o relatório final, está apresentado aí, a gente precisa considerar algumas questões referentes ao histórico desse processo. Ele teve mudanças na comissões durante vários períodos, várias solicitações foram feitas à professora Renata para anexar os documentos. O processo está aberto desde 2015, e esses documentos não eram anexados. Houve mudança até da própria forma de avaliação do estágio probatório dos servidores, incluindo também os docentes, de maneira que os formulários que acompanham esse processo, eles não constam, por exemplo, algumas avaliações, como, por exemplo, a avaliação do chefe imediato. Né? Na ocasião, quando a professora Renata abre esse processo de probatório, não tinha essa necessidade. Aí eu vou passar, então, a fala à Fernanda, que é membro fez parte da comissão que fez essa avaliação da professora Renata. Bom, eu só vou explicar assim, rapidamente, como o Rubio já colocou, né? Quando esse processo chegou no Centro das Humanidades, a comissão era composta pelo professor Rubio, pelo professor Prudente e por mim. Depois o professor Rubio assumiu direção e aí não podia mais ficar como avaliador, né? Em seguida, a gente pediu para a professora Renata que ela apresentasse as comprovações de encargo de ensino, porque nenhum dos outros processos abertos tinha uma comprovação de encargo de ensino, não dizia quais foram as disciplinas que ela tinha dado. Ela apresentou esses documentos em dezembro, e aí, junto com isso, em dezembro, o professor Lucas teve que se afastar por motivo de saúde, né, da companheira, e aí o professor Paulo Baqueiro assumiu a comissão. Aí, nessas idas e vindas, a gente só conseguiu finalizar agora. Você pode descer, Flamilson? O parecer? Aí só o final, né? A comissão de avaliação considera aprovada por mérito a servidora Renata Moreira da Silva, no estágio probatório relativo a 10, 20 e 30 meses, e a comissão ainda reconhece e registra o seu desempenho na administração da UFOB em fase de implantação. Lembrando que esse é o arquivo parcial, os outros têm as assinaturas. Na verdade, falando sobre essa questão do processo em si, por exemplo, esse que está apresentado para vocês está sem a assinatura da comissão e da professora também, é que ele também é finalizado nesse período que nós estamos em trabalho remoto, né? Então, alguns documentos estão sendo assinados virtualmente, mas há também, às vezes, necessidade de que essa assinatura seja em formato presencial, enfim. Então, a gente está fazendo esse andamento. A professora Renata foi informada e foi enviado para ela, então, um relatório para que ela desse ciência, assim como o formulário 9, né, o anexo 9, ele nos remete a isso, e a gente coloca, então, aberto para algum pedido de esclarecimento sobre esse processo. Não sei se há alguma dúvida sobre esse processo como um todo. Antes de alguém perguntar, se alguém perguntar também, eu já vou informando que há o primeiro processo, ele era um outro número, o que foi aberto em 2015, era outra comissão, enfim, era outro cenário, e aí, ao longo desses anos, com a não finalização desse processo, da falta de alguns documentos, é que foi aberto esse outro processo, que é esse número que consta, como bem falou a professora Fernanda, finalizando hoje. Tem algumas repercussões também nesse processo, referente à própria vida profissional da professora Renata, né?
tem algumas questões, principalmente nos últimos 2 anos, que têm impactado fortemente nesses processos de probatório e vários outros processos também. Então, a gente tinha esse compromisso, ainda é sido firmado ainda pelo professor Prudente, enquanto diretor do Centro das Humanidades, da gente andar com esse processo, finalizá-lo o mais rápido que a gente pudesse, mas tinha esses entraves que a professora Fernanda colocou, que era da entrega de alguns documentos que só foram entregues aí, então, em dezembro, e só agora a gente consegue chegar aqui com esse processo. O professor Rafael tinha feito uma pergunta. Ah, tá. O professor Rafael está perguntando sobre comissão, mas aí, na verdade, em relação ao dele, a gente está formando ainda a comissão, a sua, professor Rafael. O professor Felipe, então, pede a palavra, e depois a professora Fernanda. Olá, gente, boa tarde. Não, eu queria esclarecimento. Se não há nenhuma implicação legal em relação ao atraso de documento probatório perante o docente, porque o início de exercício foi 2013, né? Eu queria saber se não há nenhuma uma legislação que esteja explícito, né, que pode demorar tanto para entregar os documentos comprobatórios, mesmo em função da troca de comissão. Queria saber como que funciona, assim, é só uma dúvida mesmo. Felipe, eu só não entendi se era referente ao processo em si ou o atraso em relação à entrega do documento só em dezembro e só agora conseguir passar aqui. Contamos assim, se o docente ele tem 10, 20, 30 meses para entregar a documentação e ele não entrega no prazo, se não há nenhuma implicação prevista perante a isso. Ah, tá. E contar que o processo pode ter atrasado em função da troca de comissão, mas o que nada impede do docente entregar a documentação no período que foi determinado. Então, Felipe, é por isso que a gente estava com bastante cuidado nesse processo em si, porque ele já deveria ter sido finalizado em 2015. Então, dado a não entrega de determinados documentos, inclusive aquela comissão não conseguiu fazer um relatório que seja, uma avaliação que seja definitiva, então aquele processo foi arquivado, mas ele compõe parte também desse agora. Só que esse agora ele foi aberto mais recentemente. Deixa eu ver o ano dele aqui. Tem no... Eu não consigo ver o número, mas assim, é um pouco mais recente. Deve ser de 2017, mais ou menos. Então, o impacto na não entrega desses documentos, eles são todos na vida profissional do servidor. Quer seja docente, quer seja técnico administrativo. Em educação. Na verdade, eles vão... o impacto é sempre na vida dele. Assim, o que a comissão fez enquanto avaliação foi avaliação dentro do que o atual formulário pede, né? Qual é o tipo de avaliação que são feitas, enfim, inclusive até um pouco do que a gente estava discutindo naquela reunião, se não me engano, em janeiro, sobre essa coisa de quem é o colega par que faria também essa avaliação. Então, só que como o caso específico desse processo, ele foge um pouco da sequência, né, que deveria seguir lá desde 2015, a própria forma da avaliação também mudou, e essa mudança na forma de avaliação também precisa de algumas adaptações. Nesse caso, quando a última comissão pega o trabalho, que passou o ano de 2019 todo, também tentando a entrega desses documentos, chega ao final do ano, a gente não consegue mais dar continuidade, há essa troca das pessoas dentro da própria comissão. Por exemplo, eu impedido, porque eu não conseguiria fazer as duas avaliações como
membro da comissão e, ao mesmo tempo, como diretor do centro, enfim. Mas, de todo modo, todos esses impactos, eles vão na vida profissional do servidor. Então, o que a comissão fez é a avaliação do que tem presente. Agora, a gente, uma vez a gente aprova hoje esse processo aqui, ele vai, segue seu trajeto natural, chega na Progep, e a Progep que vai se debruçar, então, sobre essa questão de alguma irregularidade da falta de algum outro documento. Pelo menos o que a gente tem aqui para avaliar é, basicamente, o que compõe esta avaliação, propriamente dito. Não sei se ficou claro. Ficou sim, Rubens, ficou super claro. Eu sugiro que, então, ao longo do encaminhamento do processo, que vocês relatem, né, o atraso, e tudo isso foi relatado na reunião, para que a Progep ela consiga, né, analisar da melhor maneira possível. Uhum. Uma coisa que é interessante a partir de agora é que, havendo, né, claro, a aprovação hoje, é que, a partir disso, vai para a Progep, no caso, se houver alguma solicitação, inclusive, de esclarecimento, sobre alguma documentação que, de repente, não estivesse correta, para além dessa avaliação que a comissão faz, a Progep já reporta diretamente à direção e à própria servidora. Porque hoje a comissão finaliza o seu papel de avaliação. Tá ótimo, obrigado, viu? Nada. O professor Rafael tinha solicitado, não tinha identificado quem são os membros, e aí o Fernando já digitou aqui, né, a professora Fernanda, o professor Prudente e o professor Paulo Baqueiro, que, quando na fala o Fernando lembrou, ele assumiu, ele começou a integrar a comissão justamente quando o professor Lucas, por questões pessoais, precisou declinar da comissão. Então, feitos os esclarecimentos, pergunto se há algum voto contrário ou alguma abstenção ao parecer da comissão. Antes disso, a professora Fernanda pediu a fala. Ô, Rubio, é só para esclarecer que pode parecer um absurdo, né? A professora não apresentou os comprovantes de cargo de ensino, sendo que é o próprio centro que controla os encargos de ensino. A gente não pode, enquanto comissão, anexar documento. Isso é bom que a professora também explicou isso para ela algumas vezes, que a comissão não pode anexar nem retirar documento. É o próprio servidor que tem que apresentar os documentos ao processo. Aí que foi perguntado, né? O primeiro processo está aqui comigo, ele foi aberto em 2015 e tem o parecer aqui do professor Enio, que era o presidente da época, justamente com essas mesmas colocações, pedindo os encargos docentes e ainda pedindo uma série de recomendações de substituição de alguns comprovações, né? Como, por exemplo, a própria professora assinando atividades que ela mesma desenvolveu. Aí o professor Enio não considera algumas dessas. A gente, para não perder tempo na comissão, a gente simplesmente desconsiderou essas e a gente não perdeu muito tempo pedindo substituições. Porque a primeira vez que a gente pediu substituição, se eu não me engano, foi em março, e aí a gente só foi atendido com relação aos encargos de ensino em dezembro. Então, a gente achou melhor desconsiderar o que precisaria de substituição e só considerar o mesmo os certificados válidos do processo. Deixa eu ver. Aí, Fernando pediu a palavra, Felipe falou. Tá. É isso mesmo, Felipe. A responsabilidade da entrega dos documentos realmente não. Os documentos que são referentes, que é a responsabilidade da própria instituição entregar, a gente faz, né? Mas outros a gente fica com dificuldade. Fernanda, antes de eu entrar para a votação aqui, eu só queria pedir para tu enviar para a professora Vanessa Récia o link para ela poder participar, porque ela tá com o link só de assistir. Boa tarde a todos. Eu gostaria só de falar bem rapidinho, Rubio. Tá sim, Flávio. Sim, estou sim. Pode falar. Boa tarde a todos os colegas também. Espero que o áudio esteja saindo bem. Só me parece que o questionamento do professor Felipe também vale pontuar
que enquanto o estágio probatório ele não é finalizado, né, não é julgado no âmbito do centro e no âmbito da própria instituição, o servidor é instável, né? Porque a finalidade do estágio probatório é conceder ao servidor público a sua estabilidade. E então, desde que a colega não finalizou o seu processo no âmbito da universidade, que a colega consta como instável, né? Isso tem várias implicações na sua atividade como servidora da nossa universidade. O papel do Centro das Humanidades nesse momento, então, é tentar, na medida do possível, à medida em que é interesse também do servidor de entregar os seus documentos no prazo, de, né, fazer todo tipo de trâmite processual e cobrança, inclusive, ao Centro das Humanidades, que coloque na pauta, que passe esse processo dentro do prazo, né? Isso é interesse do servidor, até o próprio professor Felipe coloca isso aqui no texto do chat, para que ele possa, então, fazer usufruto da sua estabilidade no serviço público, né? Então, a gente tem que tomar cautela e cuidado com o andamento desses processos nesse sentido, né? Como ele é do nosso interesse, cabe a gente também manifestar que a gente quer que o estágio probatório seja julgado no prazo, entregando todas as documentações, sendo ativo nesse sentido, porque até o momento a servidora está ainda, né, porque o processo sai do Centro das Humanidades e vai para a CPPD e vai para os outros órgãos da administração central, a servidora ainda está sob a égide da instabilidade no serviço público. Bem lembrado, Flávio. Realmente, naquela hora eu mencionei Progep, mas ainda tem, passando na CPPD, que deverá, inclusive, se sentir alguma necessidade de alguma inserção de alguma declaração, algum documento, enfim, alguma informação a mais, que a CPPD deverá contactar a gente e, ao mesmo tempo, contactar também até a própria servidora. Boa tarde, professora Vanessa, que está falando aqui no chat. Então, feitos esses esclarecimentos do estágio probatório da professora Renata Moreira da Silva, pergunto se há ainda algum outro pedido de esclarecimento, se já podemos votar em relação ao que coloca a comissão apontando para a aprovação dessa terceira e última etapa do estágio probatório. Não havendo, então, manifestações, a gente, então, aprovado, então, por unanimidade, o último relatório de estágio probatório, então, da professora Renata Moreira da Silva, e agora o processo, então, segue seu trâmite regular. O primeiro passo que ele vai agora, então, é para a CPPD, então, aproveitando para parabenizar a professora Renata por essa aprovação no âmbito do centro, e nos mantemos, então, alertas no sentido de responder a algum questionamento que, porventura, venha da CBPD ou até mesmo da Progep. Por fim, o último ponto é a apreciação do plano de trabalho da coordenação do curso de Direito, como está colocado aí. E aí não sei se o professor Rafael queria falar alguma coisa referente a esse plano. Não havendo a manifestação, então, do professor Rafael, referente ao plano, só fazendo algumas pontuações,
existe o plano, né, de trabalho do coordenador do curso de graduação, que deve ser apreciado no colegiado do curso, e segundo o nosso regimento, o regulamento, enviado, então, para o centro. Nós já havíamos combinado na primeira reunião de janeiro, né, primeira reunião de 2020, então, que esses planos seriam enviados aqui para o conselho, para que nós pudéssemos debruçar sobre, o que também vai corroborar com a elaboração do próprio plano do Centro das Humanidades, principalmente no que tange a atividades acadêmicas, propriamente dito. Então, a professora Thaís, como coordenadora do curso de Direito, nos enviou, então, esse plano, onde ela pontua tanto as atribuições que estão no regimento geral da UFOB, quais são os objetivos que ela traça, então, qual é a forma que ela vai fazer isso, e coloca, então, um cronograma com as metas que ela propôs no colegiado dela para 2020, lembrando que, no caso, ela pontua também algumas questões referentes como formato de relatório de setembro de 2019, coloca também as datas das reuniões do próprio colegiado de Direito, e finaliza pontuando como vão ser feitas, então, as avaliações no âmbito do curso, né, tanto dos processos de ensino-aprendizagem, como do avaliação interna do curso, avaliação institucional, e as avaliações externas, dentre elas, inclusive, a de reconhecimento do curso. O professor Rafael disse que pode esclarecer alguma dúvida, caso necessário, e aí, diante do que eu pontuei, do que está escrito no relatório, ou melhor, desculpe, no plano da coordenação do curso de Direito, feito pela professora Thaís, e tenho aqui presente hoje o professor Rafael, que é o vice-coordenador do curso. Pergunto se há algum pedido de esclarecimento, como o professor Rafael se colocou à disposição para responder. Nicole, acho que fez um pedido. A palavra, então, Nicole, que pede para fazer uma pontuação. Nicole? Nicole, é importante que você ative seu próprio microfone. Nicole optou por, então, digitar no chat, a gente vai acompanhando, então, que ela vai comentando. Estamos acompanhando a ponto que ela vai falando, vai digitando. Bem, pela pergunta de Nicole, eu acho que, como ela vai digitando, então eu vou respondendo à medida que ela for perguntando. Nicole, esse ponto que você levanta, ele está no item 7 do curso, do plano, que é o item de avaliação. O 7.4 está remetendo às avaliações externas. Quando ele fala das avaliações externas, está incluído aqui o ENAD, fala sobre a estruturação do projeto do curso, menciona o núcleo docente, e entendemos, então,
que dentro dessa avaliação externa está também a avaliação feita pelo curso, ou feita pelo INEP, para reconhecimento e depois renovação de reconhecimento do curso. A professora Kelly também lembra aí no chat, né, que os itens do plano de dedicação institucional não necessariamente, professora Kelly, tanto o regulamento quanto o regimento, o regulamento de ensino e graduação quanto o regimento, eles pontuam que é preciso fazer um plano, mas passar o plano aqui no conselho foi uma indicação que nós fizemos na reunião de janeiro. O que o regimento, o que o regulamento trazem é que é preciso, sim, que cada coordenação de curso faça o seu plano, apresente também os relatórios. Nicole, não sei se satisfez a sua pontuação. Vanessa pediu a fala, que aí tem, no chat estão conversando tanto Nicole, quanto Kelly, quanto Rafael, a pontuação também de Nicole, e aí Vanessa pediu a fala. E depois Kelly. Vanessa? Oi, estão ouvindo? Estamos sim, pode falar. Só para tirar, eu acho que o que a Kelly perguntou, inclusive, é a respeito dos pontos. Eu estava tentando procurar aqui o modelo do plano de coordenador, eu não encontrei, porque acho que está no pendrive ali dentro, mas eu acho que o modelo foi enviado pela Prograf, né, a antiga Prograf, no início do semestre passado. Então, os pontos são comuns. Na verdade, é um modelo que foi enviado geral, assim, não. Eu também fiquei na dúvida disso que a Kelly sinalizou a respeito ela coloca aqui, né, deixa eu procurar aqui. A respeito dessa questão de avaliação de aprendizagem e tal, mas é um plano comum, né? Esse é um modelo comum que foi enviado para as coordenações. Então, me parece que a professora Thaís só preencheu mesmo. Inclusive, tem uma boa parte que já vem até preenchido com aquilo que está no regulamento, né? Quais são os... Mas eu também fiquei um pouco confusa com essa questão aí. Obrigada. Antes de passar a palavra para a Kelly, eu só queria, porque eu me confundi, na verdade, no início, sobre a menção em relação ao plano, e acabei confundindo com o que a Kelly tinha pontuado. A Kelly tinha pontuado realmente os pontos que compunham, então, o plano. Lembrando que na ocasião em que a Prograf enviou, tinha muito a ver com as avaliações externas, né? E aí, de lá para cá, com esse plano, de forma, por exemplo, para tratar, inclusive, de avaliação da aprendizagem, que é o que Kelly vai falar agora, eu acho que não foi feita nenhuma alteração, então. Então, a palavra para a professora Kelly, que pediu para pontuar algumas coisas. Kelly? Professora Kelly? Kelly, é importante que você ative seu próprio microfone.
Oi. Oi, agora está aparecendo. Certo. Então, eu fiquei em dúvida só em relação a essa unidade que deve existir, né, quando se propõe a elaborar um plano de ação, que não é da coordenação, não é do colegiado como um todo, né, é da pessoa que está assumindo a coordenação. Então, isso já é uma questão que particulariza muito, né, no meu entendimento. Eu acho que o plano do coordenador, ele tem que ser um plano. Eu não estou dizendo que o da Thaís não seja, né, que seja discutido, né, negociado, né, organizado no âmbito do colegiado, né, uma vez que o profissional representa o colegiado, né, e o colegiado existem outras pessoas que compõem, e especialmente quando o plano, ele projeta ações, né, finalidades, objetivos para a melhoria da qualidade do curso dentro daquele prazo, né, que a gente acaba assumindo as coordenações. Então, a Vanessa até já respondeu, dizendo que foi a pró-reitoria da época, né, que encaminhou o modelo sendo unificado. Aí a minha outra questão existe também um plano do centro, né, um plano de trabalho do centro, o plano de trabalho, que é um plano de ação, né, não deixa de ser um plano de ação também do colegiado. Aí eu faço uma pergunta, assim, de que maneira os planos dos colegiados, né, eles vão ter articulação e ressonância com o plano do Centro das Humanidades. Se já foi pensado em algo nesse sentido, né, talvez eu até ache importante, Rubio, que, mediante o recebimento de todos os planos, né, dos coordenadores de curso, que haja um estudo e um levantamento, né, das principais prioridades e demandas, para que isso também venha a ser contemplado no plano do centro como um todo, né, já que é uma unidade. E em relação à questão da avaliação, eu acho que é a frase que esteja errada, eu não sei, eu não tive acesso a esse modelo antes, porque eu penso que é como o coordenador do curso, ele vai acompanhar a avaliação da aprendizagem, não propor modelo de avaliação da aprendizagem, eu acho que é um acompanhamento da avaliação da aprendizagem, eu não sei se o título está nesse sentido. Mas é só uma dúvida mesmo, porque é estranho. Na verdade, um plano de trabalho no âmbito de uma coordenação, no âmbito de um centro, ele deve ter ressonância com as avaliações internas, né, do curso, da unidade como um todo, e com as avaliações externas. A avaliação da aprendizagem é para fim de acompanhamento, né, como que o colegiado vai acompanhar esse trabalho. É isso. Também entendemos assim, professora Kelly, tem algumas pontuações colocadas aqui no chat, primeiro referente, vamos pensar primeiro em relação ao plano em si, né? Como os colegiados, os coordenadores, né, tomaram como modelo o que havia sido disponibilizado ano passado, e aí os coordenadores estão replicando para esse ano, dentre eles tem inclusive essa parte da avaliação completa, e inclui, na verdade, aí a avaliação até da aprendizagem, talvez realmente precisa rever essa parte para não colocar sobre o coordenador do curso fazer a avaliação da aprendizagem, né, porque isso vai responsabilidade de cada docente em cada componente curricular. Aí o professor Rafael menciona aqui que, sim, o projeto, o plano, ele foi apreciado no colegiado, como é previsto no nosso regulamento de ensino de graduação, e também no regimento. Sobre essa parte de por que a gente não conseguiu, inclusive hoje, apresentar qual seria o plano, então, do Centro das Humanidades, justamente porque quando entra para essa parte acadêmica, principalmente, né, que o regulamento de ensino e graduação e também o regimento apontam para um plano de atividades acadêmicas, compondo o plano de todo o centro, é que a gente também precisou aguardar, então, a chegada dos planos
dos coordenadores de curso, para então a gente poder fazer justamente esses estudos, esses levantamentos, para compor um plano da unidade mesmo, que a gente estava justamente preocupado com essa questão de fazer um plano que seja mais, que seja realmente da unidade, e não necessariamente cada um dos colegiados. Uma coisa que, antes da gente continuar o debate sobre isso, que a gente precisa pontuar, é que nós colocamos aqui no centro, ou no conselho, a apreciação dos planos dos coordenadores de curso, justamente para a gente poder fazer essa afinação, né, esse afinamento de cada um, como cada um dos coordenadores estão vendo os seus cursos, e não no sentido de aprovação, porque pelo regulamento e pelo regimento, a aprovação cabe ao colegiado do curso que aquele coordenador apresentou o plano. A gente colocou aqui em pauta justamente para a gente poder fazer essa avaliação, essa apreciação, fala, enfim, para a gente poder fazer esses ajustes necessários para a gente poder fazer o plano do centro de forma mais, tanto de acordo com as nossas normativas, né, regulamento de ensino e regimento geral. Por isso que a gente pediu para passar para o próximo mês o plano, então, do centro. Mais alguma pontuação sobre esse plano? O professor Rafael pede a palavra. Certo, cara. Eu vi que você escreveu o que entendeu. Pode falar, Rafael. Certo, Rafael. O entendimento que a gente teve em janeiro, quando a gente propôs trazer aqui para o Conselho, é justamente para fazer esse afinamento e esses ajustes necessários, mas realmente o âmbito da aprovação dele é no colegiado do curso. Até porque o regulamento ele aponta que deve ir ser entregue à coordenação. Ao centro, não menciona nenhum momento de aprovação ou não aqui no Conselho, mas a gente acha que é interessante, já que o Conselho é composto por todos os coordenadores de curso, né? Claro que é um momento que não só a gente faz os ajustes, mas também a gente troca, compartilha experiência. O professor Flávio pediu a palavra. Professor Rubio, demais colegas, só para refletirmos também, continuarmos a reflexão sobre o plano de trabalho das coordenações, se eu não salvo o melhor juízo, esse é o primeiro plano de trabalho de coordenação, né, que a gente delibera no centro, né, a gente debate no centro. Me corrija se eu estiver equivocado, mas acho que é a primeira vez que a gente encontra e debate um plano de trabalho de coordenador de curso de graduação no âmbito do Conselho. Eu também entendo que a deliberação, no sentido de aprovar ou reprovar, ou
questionar ou melhorar essa metodologia apresentada no plano de trabalhos dos coordenadores de curso de graduação, isso se dá no âmbito do colegiado, né? Acho que é por isso que a percepção que eu tenho com relação ao plano, é a primeira vez que a gente está debatendo sobre ele também, a gente precisa amadurecer essa situação, essa questão do plano de trabalhos, até para questão de entendimento, porque a gente está discutindo aqui, e me parece que a gente não está conseguindo compreender muito bem qual é a função afinal do plano de trabalhos, né? A mim me parece ser um plano de gestão, né? Porque quando a gente pega, o plano ele já veio no modelo, e ele também tem ali os seus itens, né? O número 1, número 2, número 3, todos eles dão um indicativo de que esse plano é, na verdade, a apresentação de metas, objetivos e percepções de gestão em si. Porque me parece que a consolidação do curso, me parece que as metodologias de avaliação, de ensino, de aprendizagem, a implicação que tem o colegiado de implementar o seu PPC, isso é de uma dimensão bem maior, inclusive. Isso não cabe apenas ao colegiado do curso, isso cabe ao Centro das Humanidades, isso cabe aos outros centros, que também, às vezes, tem, eu vou pegar um exemplo de administração, que tem, dentro do seu PPC, disciplinas que são ofertadas pelo C7, quer dizer, essa implicação de consolidação do curso, essa implicação maior, portanto, ela perpassa pelo próprio plano de trabalho do Centro das Humanidades, passa pelo plano de trabalho da instituição como um todo, quer dizer, é uma discussão maior. O que me parece que esse plano de trabalho da coordenação, ele é um plano de trabalho de gestão, que é apresentado aos seus pares, portanto, ao colegiado e ao grupo de professores do curso. Por isso que o que tem que estar indicado nesse plano é como aquela coordenação entende que vai gerir o seu curso com as suas atribuições regimentais e de acordo com o regulamento perante os seus pares, né? Isso tem que ter, obviamente, uma confluência, né, um diálogo com o próprio plano de trabalhos do Centro das Humanidades, mas a gente tem que amadurecer bem essa discussão em torno desse plano, até porque, quando a gente fala em gestões, né, a gente percebe, assim, que as coordenações de curso, elas mudam constantemente, numa rapidez até, às vezes, menor do que o fluxo de 2 anos de trabalho, quer dizer, como é que tudo isso vai se dar, né? A gente tem que amadurecer bem isso. É importante que a gente esteja discutindo pela primeira vez o plano de trabalhos aqui no Centro das Humanidades, muito embora eu entenda também que ele não é objeto de deliberação nem de aprovação, isso tem que ser no âmbito dos pares daquela gestão, daquela coordenação nos colegiados. É isso que eu gostaria só de contribuir para a reflexão. Obrigado. Professora Kelly, você escreveu no chat, quer falar alguma coisa também? Tá. A professora Kelly faz menção aqui no chat, como tu está acompanhando. Eu vou digitar aqui no chat só a quantidade de vezes a quantidade de vezes não, a forma que aparece esse tipo de plano no nosso, juntando o regulamento de ensino e graduação, e eu não vi nem no de pós-graduação, vou ter que olhar ainda, e no regimento geral. Percebam que ele tem aí algumas nomenclaturas. Ele aparece como plano de trabalho do centro, plano anual de trabalho do coordenador de curso, plano anual de trabalho de atividades acadêmicas do centro e plano de atividade de trabalho pedagógico do centro. Então, na verdade, os próprios documentos também, eles têm pouca clareza como vão ser feitos, então, quais são os procedimentos, quais são os pontos, quais são os tópicos que iriam compor cada um desses documentos, qual é igual a quem, às vezes é só um texto escrito de uma forma diferente do que estava no outro, e é isso que a gente estava conversando até hoje com o Flávio, né, enquanto coordenador de ensino, que a gente vai, além da quantidade de formas que são citadas em documentos diferentes,
e sendo a primeira vez que efetivamente, primeiro ano que a gente está trabalhando efetivamente com o regimento e o regulamento, enfim, tudo já mais certinho, a gente vai precisar se debruçar um pouco mais sobre essa leitura, sobre esses entendimentos, e daí por isso que a gente achou também pertinente vir para cá, para o Conselho, a apresentação disso, mas, claro, sem a ideia de aprovação, na verdade, é justamente para a gente poder dialogar sobre, debater sobre, e a gente conseguir, então, atender ao que está no regulamento e no regimento. A professora Vanessa pediu a palavra. Eu fiquei numa dúvida em relação a esse ponto, inclusive, desde o momento em que eu recebi até, né, inclusive, esse plano, porque exatamente nesse ponto de avaliação que a Kelly estava questionando, ele veio preenchido, e aí, ao mesmo tempo em que num momento parece que é uma orientação, em outro momento parece que também já é a própria resposta do plano, né? Assim, o que seria já o texto do plano. Mas me parece que talvez seja mais uma orientação mesmo. Por exemplo, se a gente pegar a autoavaliação institucional, o item 7.3, vai dizer que tem assim, a análise dos dados apresentados no relatório da Comissão Permanente de Avaliação, CPA, identificando os aspectos positivos e que precisam ser trabalhados no âmbito do curso para sua melhoria. E aí, aproveitando que tem o Rubio e a Kelly aí, né, que são da CPA, eu entendo que seria isso, assim, pegar os dados que estão lá e colocar nesse plano de que forma o colegiado pretende né, reforçar os pontos positivos ou corrigir aqueles que foram negativos. Né? Então, assim, de fato, eu fiquei um pouco confusa também quando eu recebi isso né, de que forma, não sei, talvez vocês que sejam, inclusive, da CPA possam ajudar, pelo menos nesse ponto, mas eu entendo que seria realmente pensar no âmbito do colegiado como é que isso poderia ser feito, porque onde tem avaliação interna, por exemplo, análise dos dados apresentados no relatório de avaliação interna, identificando os aspectos positivos, né? Isso está, inclusive, no plano da professora Thaís, porque ela não alterou o texto, é o que veio no modelo. Tem até um erro de digitação aí, que eu já até tinha questionado a Carla lá da Prograde, né, na época Prograf, que ela chegou a fazer uma correção na planilha, na tabela, né, no texto. Mas aí, não sei, já que a gente está discutindo, colocar essa discussão para a gente falar um pouco mesmo. Obrigada. Vanessa, pensando agora, não sei se Kelly também queria falar alguma coisa sobre isso, enquanto CPA, mas também enquanto avaliador externo. Na verdade, um pouco do que está colocado nessa indicação de como deve ser feito o plano, muitos do que é colocado para avaliação externa, pelo menos, você só pensaria, você precisa primeiro ter os dados, então seria uma forma de uma espécie de relatório, onde você tem, então, quais são os dados. Mas para avaliação externa, propriamente dito, o que é que que a comissão externa vê? O que é que o colegiado fez com o relatório? Ou seja, com os dados que ele tem, quais são as fragilidades que o curso tem, e quais são as suas maiores potencialidades, e de que forma o colegiado, com o plano feito, com o relatório, porque vem ocorrer depois que já tem planos e também tem relatórios, que vai se debruçar, na verdade, sobre, não avalia quais são os pontos frágeis e os pontos mais fortes de cada curso. O que a comissão externa avalia, na verdade, é o que o colegiado faz com o quadro que tem em mãos, tanto das potencialidades quanto das fragilidades. Mas eu acho que assim, o mais acertado da gente trazer esse plano para cá é justamente nesse sentido que eu estava falando antes de Vanessa, da conversa que eu estava tendo com
com Flávio, é que, assim, a gente precisava trazer isso para cá também, nesse sentido, a gente poder fazer os alinhamentos e compreender o que é para avaliação externa, o que é avaliação interna, que aí Kelly daqui a pouco fala também, principalmente em relação à CPA, e o que nossos regulamentos, o nosso regimento está trazendo. Kelly pediu a palavra, pode falar, Kelly. Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos. Pronto. É rápido. Eu concordo com o conselheiro Flávio, né, em 2 aspectos. Primeiro, que de fato é um plano de gestão. A gente só precisa, nesse processo de análise, uma vez que é uma etapa, né, que está se iniciando, não só no Centro das Humanidades, mas eu imagino que em todos os centros, né, que estão lidando agora pela primeira vez com a necessidade de elaborar um plano de trabalho, precisa ser definido a gestão, ela compreende a administração e pedagógica, né? São 2 segmentos necessários. Naquilo que é de poderes e de campo de atuação de um colegiado, né? Quais são os limites e as possibilidades do trabalho para que se insira num plano, num tempo, né, curto, né? Que é um mandato de 1 ano, né, 2 anos no máximo. Então, aí, de fato, eu acho que é isso que a gente vai precisar amadurecer, né, na continuidade da apreciação dos planos, não da aprovação, né, mas da apreciação, e também, né, do amadurecimento em relação a elaborar esses planos. Eu defendo que é necessário um plano, no entanto, eu vejo que é necessário ter um plano articulado, né, não adianta cada colegiado, né, ter plano de trabalho, apesar das suas especificidades, mas sem isso ter uma articulação com os objetivos do centro como um todo, né, no sentido da melhoria. Em relação à avaliação, eu penso que seria importante voltar à pró-reitoria, né, como Vanessa relatou, já fez uma consulta a respeito disso, porque, assim, Rubio falou o essencial. Em um plano de trabalho, o que é que eu, na condição de coordenadora, eu posso, né, e com a discussão no âmbito do colegiado, eu posso indicar a análise o uso dos resultados, né? Se esses documentos são disponibilizados, se eles chegam até o colegiado, num plano de trabalho, o que a gente vai colocar em pauta é promover a discussão, a análise, né, e pensar em ações específicas para o curso, para superar aquelas fragilidades, né? Não tem outra coisa, a não ser que o próprio colegiado do curso queira, né, fazer uma outra avaliação interna específica. Mas uma vez que a universidade já tem, né, eu não vejo necessidade de ter avaliações, né, que tratem dos mesmos objetos, das mesmas finalidades ocorrendo. Então, é isso, eu acho que realmente vocês estão corretos, trazer os planos para discutir, e depois para alinhar, né, que seria uma outra etapa, quando todos os colegiados e coordenadores já tiverem com seus planos elaborados, né, e até ver o que é que tem nesse plano que foi recebido de uma pró-reitoria que está a título de recomendação, mas dessa recomendação, o que é que de fato, né, pode ser configurado em especificidade para o trabalho no âmbito do curso. Acho que tem que discutir essas coisas sim, porque isso depois vai impactar no roteiro, né, da ação. O plano nada mais é do que o roteiro que a gente vai seguir, né, para desenvolver o nosso trabalho naquilo que é mais urgente, emergente e essencial, né, pensando sempre na melhoria da qualidade do curso. É isso. Obrigado, professora Kelly. Bem, eu acho que esse debate que a gente fez agora, né, debruçado sobre um plano, a gente consegue, acho que cumpre o que a gente propôs lá em janeiro, que era justamente de fazer identificar quais são os não entendimentos que estão tendo dos nossos regulamentos, do nosso regimento, dos documentos que já foram produzidos antes, as finalidades que cada um tinha, e a gente poder, então, se debruçar sobre, e a partir de agora a gente começar a construir, então, de forma um pouco mais
um caráter de unidade, né? Eu acho que cumpre esse papel, e aí é muito importante ter entrado agora esse plano. E aí, como não há necessidade, na verdade, não há premissa para isso, não há nada necessidade de aprovação, enfim, eu acho que a gente realmente, à medida que a gente cumpre o papel, a gente pode manter aquela proposta que eu tinha feito logo no início, que seria da gente, então, para a reunião de abril, a gente conseguir retomar, então, esse ponto já com os planos de cada um das coordenações de cada curso, né, que aí vão ter apresentado também nos seus colegiados, e a gente conseguir também trazer para cá, efetivamente, o plano do centro, que esse sim precisa vir aqui para o Conselho. Seria esse, então, o melhor encaminhamento, ou tem alguma outra pontuação de algum outro encaminhamento? Todo mundo de acordo, então? Se ninguém podia falar, eu estou dizendo que é de acordo. A Rafael pergunta se, diz que está de acordo, só pergunta se dá tempo dos planos passarem pelos seus colegiados. O de direito já passou pelo seu colegiado, né, já está tudo ok, e aí dos demais colegiados, acredito que sim, é possível já, sim, passar nos seus colegiados, porque os coordenadores já estão escrevendo seus planos, né, e aí as reuniões estão ocorrendo de forma virtual, então dá tempo sim a gente passar nos colegiados. A Vanessa pede para repetir o encaminhamento básico é o seguinte, Vanessa, a gente tinha feito o encaminhamento no início da reunião, de passar, de apreciarmos aqui agora o de Thaís, que já tinha sido enviado desde janeiro, início de fevereiro, não lembro direito, e aí a gente retomar esse assunto dos planos na reunião de março, ou melhor, de abril, dando tempo que cada colegiado, então, passe, cada coordenador passe nos seus colegiados os seus planos. Feito os coordenadores entregando para o centro os seus planos, aí o centro se debruça sobre os planos de todo mundo, faz aqueles estudos, aqueles alinhamentos todos que foram pontuados, e aí o plano do centro mesmo é o que vem aqui para o conselho, que é o que regimentalmente tem a obrigatoriedade de ser aprovado, de ser apreciado e aprovado, então, pelo conselho do centro. Respondido? Certinho, então. Gente, então, passados a reunião, vencemos, então, os pontos de pauta, porque, como a gente falou no início, né, e ficou muito claro agora nesse nosso último ponto, o plano de trabalho do Centro das Humanidades é o que fica para o próximo, é um dos pontos que já ficam reservados para a próxima reunião, a reunião de abril, né, a ordinária, e acho que a gente, então, vence essa nossa pauta. Antes de fazer os agradecimentos, fazer o agradecimento primeiro e depois eu passo para a Fernanda. A Fernanda pediu a palavra. Agradeço a participação de todos, né? Eu sei que, entre tantas atribulações que nós estamos tendo nesse dia a dia, que a gente possa estar unidos, apesar de distantes, mas fortes, para poder nos ajudar no que for possível. Vamos trocando, a gente vai falando o tempo inteiro no WhatsApp e reuniões também, quando não necessariamente de conselho, mas que precisar se encontrar com a gente para conversar sobre algumas questões que estejam muito difíceis de trabalhar, a gente pode se reunir também, igual a gente faz isso no nosso dia a dia. A professora Fernanda pediu a fala. É bem rápido, professor, só para informar o pessoal que está chegando hoje a primeira vez e aos outros colegas, que a gente upou a última reunião no canal do YouTube do Centro das Humanidades, a terceira reunião ordinária, ela está lá disponível. O chat não fica disponível, então não se preocupem, o que foi escrito não aparece.
no canal do YouTube, e a gente também está criando uma espécie de playlist. Os professores fazem uma espécie de curadoria dos vídeos que eles encontram no YouTube, que acham temas relevantes, e a gente cria essas playlists no canal do Centro das Humanidades. Então, quem tiver alguma sugestão, pode mandar para o e-mail do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão. Obrigado, Fernanda. Adorei esse textinho aí, esse último agora. Então, pensando que a gente, porque muitos de nós aqui digitou bastante, porque a gente estava pensando, inclusive, que os textos ficavam ao vivo, no vídeo, né, aparecendo. Então, eu acho que um pedido na próxima reunião, a gente sempre prezar pela fala sonora e não necessariamente escrita, porque, por exemplo, quem for assistir em momentos não vai entender o que está ocorrendo, porque a gente está escrevendo. Bem, gente, então, tem mais alguma... Acho que assim, é só todo mundo se cuide aí da saúde. Estamos aqui, o centro continua trabalhando, como a gente já postou lá no centro, no site do centro também, que a gente tem utilizado bastante, embora esses dias a gente está com dificuldade de acesso. Aí a gente está sempre postando por lá, mandando por e-mail também, e não hesitem, se qualquer precisar de alguma coisa, contactar a gente. A gente está utilizando o Talk do próprio Gmail, então quando a gente está online, vai estar lá em verde, né, a equipe do centro está toda pensando nisso, a gente está deixando em aberto, porque aí se vocês quiserem falar, de repente não conseguir falar no WhatsApp, enfim, fala lá no Talk do e-mail, que a gente vai estar naqueles períodos certinhos, podendo falar com a gente em tempo real. Rafael tem pediu a fala, não foi? Rafael? Tá, Rafael. As atividades de pesquisa e de extensão, elas não foram suspensas mediante justificativa. Então, cada coordenador de projeto de pesquisa ou de atividade de extensão precisa, então, comunicar quais são as demandas que tem para esses períodos, no caso de atividades que sejam presenciais. Por isso, inclusive, na última reunião, quando nós passamos os processos, as atividades de extensão, principalmente, Fernanda contactou cada um dos coordenadores de atividade de extensão, justamente para consultando se era preciso alterar a data ou se tinha alguma outra metodologia para ser utilizada que não fosse necessariamente os encontros presenciais. Respondido, Rafael? Acho que sim, que até já saiu da reunião. Gente, então, obrigado. Reforçando aqui o que disse o nosso colega Flávio, né? Cuide-se todos, vamos torcer para que tenhamos saúde para passar por essa fase e estarmos todos bem, em paz, torcendo que tenhamos normalidade mais recente. Em relação às aulas, inclusive, não há nenhuma sinalização do Consune, teremos reuniões na próxima quinta-feira, mas esse não é assunto de pauta, que significa dizer que continua suspenso até que o Consune se debruce sobre. Obrigado, gente. Boa semana para todos, já que hoje ainda é o início, metade da semana. Estamos sempre à disposição. Rubio, vou interromper a gravação e interromper a transmissão agora. Certo, Fernanda. Obrigado.